Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do Papo de Câmbio, onde iremos ouvir especialistas que irão tentar nos ajudar a decifrar o movimento da moeda norte-americana. Nessa edição, contamos com a presença de Cristiane Quartaroli, economista-chefe do World Bank. Tudo bem, Cristiane? Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nos últimos meses, Cris, em especial no final de 2024 e começo desse ano, o câmbio enfrentou muitas turbulências, o dólar ganhou força. Mais de uns 15 dias para cá, 15, 20 dias para cá, o real tem demonstrado uma recuperação e hoje está abaixo dos 5,80. Uhum. Como você vê esse movimento a curto e médio prazo? Você acha que ele tem fôlego? Bom, Paulo, eu acho que a gente tem, né, algumas formas de analisar essa desaceleração do câmbio, né? A primeira que eu acho importante pontuar é que, na minha visão, lá atrás, né, no final do ano passado, quando o câmbio chegou a atingir aí 6,20, né, foi uma volatilidade bastante grande que a gente teve no final do ano passado, na minha visão, aquele era um movimento exagerado. Então, de certa forma, alguns analistas já tinham essa expectativa de que lá atrás estava muito exagerado e que esse comportamento podia ser corrigido, e de fato foi o que aconteceu agora no começo do ano. No final do ano passado, tinha muita expectativa com relação, né, ao novo governo dos Estados Unidos, né, a entrada do Trump. Isso gera incerteza, gera volatilidade, é comum que isso aconteça, mas a partir do momento que se assume aí a nova presidência, né, o Trump entrou no governo no início desse ano. As incertezas, elas continuam, claro, porque em se falando de Trump, tudo pode acontecer, né? Mas o fato é que ele veio com um discurso um pouco mais ameno, né? Hoje mesmo ainda está na dúvida aí se vai de fato taxar a China ou não taxar a China. Então, mas ele veio com um discurso um pouco mais brando, né? Sinalizando aí que as tarifas que ele tinha anunciado na campanha podem ser menores do que de fato ele anunciou lá atrás. Então, já trazendo um tom mais brando. Isso contribuiu, né, para reduzir aí a pressão na nossa moeda aqui no Brasil no começo do ano. A gente tem um outro fator também que eu acho importante mencionar que ajuda no comportamento da nossa moeda, que tem mais a ver com a questão de investimento, que é a nossa taxa de juros ainda bastante elevada, né? E recentemente subiu um pouquinho mais, né? A Selic. A gente tem um diferencial de juros com os Estados Unidos bastante positivo para Brasil, para ingresso de fluxo de capital, né? O que que isso significa? A nossa taxa de juros mais altas, ela é atrativa sob o ponto de vista do investidor estrangeiro. Aí o fluxo vem para o Brasil, né? Então é mais dólares entrando aqui no Brasil e isso também contribui para reduzir a cotação da nossa moeda para fortalecer o real. Então, tem essas duas questões principais que aconteceram nessas duas últimas semanas. Claro que ainda é muito cedo para dizer que se esse comportamento vai continuar ou não ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, porque quando a gente fala de câmbio, tudo pode acontecer, né? O comportamento do câmbio depende de muitas outras variáveis e não só dessas duas que eu mencionei. Então, ainda é incerto, mas de fato a gente está num momento um pouco mais de apetite ao risco aqui para o Brasil, né? Então, isso contribui aí para favorecer o comportamento da nossa moeda. Você acha que o fiscal doméstico, falando um pouco de Brasil, a gente vai voltar depois para os Estados Unidos, mas o fiscal doméstico já está precificado? Eu acredito que o mercado e os economistas olham para o fiscal, a gente já olha para isso há muito tempo. Algumas questões já estão precificadas, mas vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, né? Se de fato é, a gente entender que vai haver uma austeridade fiscal maior por parte do governo, que eu acho que é isso que o mercado precifica, é isso que o mercado projeta, é, acredito que a gente pode até ver o câmbio melhorar um pouquinho mais. Caso contrário, como aconteceu no final do ano passado, né, aquela divulgação
da questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, foi ruim sob a percepção do mercado. Então, se o mercado entender que o governo está desviando a atenção é, do fiscal, sob o ponto de vista de austeridade fiscal, isso tende a ser ruim. Então, o que está precificado é que o governo vai tentar arrumar a casa aí para chegar num déficit zero neste ano, no próximo ano que seja, mas de arrumar a casa no sentido de fechar as continhas até o final desse ano, né? Caso contrário, a gente vai ver volatilidade no câmbio. Para a gente voltar nos Estados Unidos, acho que fechar esse ponto. É, a gente pode dizer hoje, o Congresso acabou de voltar, então as notícias ainda vão começar a sair novamente. Teve uma pausa no começo do ano, que é sazonal, mas a gente pode dizer que hoje, nesse momento, as atenções estão quase que todas voltadas para fora. Para fora, quando a gente fala para fora, é o Trump, né? Uhum. Ele é muito midiático, ele sempre fala de China, sempre fala de Canadá e México, mas talvez as coisas não vão ser tão agressivas quanto se imaginou. Já há indícios de negociação. Então a gente pode falar que, nesse momento, as atenções estão voltadas para fora. Sim, acredito que sim. Até essa semana estávamos com as atenções todas voltadas para os Estados Unidos. Voltando o Congresso do recesso aí, inclusive a gente tinha, né, a gente não tinha ruído aqui político no Brasil, que acabou favorecendo aí também o comportamento do dólar. Voltando o Congresso, a gente vai voltar a ter ruído, vai voltar a ter notícias saindo, principalmente sobre a questão fiscal, e isso tende a gerar volatilidade. O fiscal dominou muito a pauta, especialmente no último trimestre do ano passado, né? O último pacote fiscal ficou aquém, houve essa falha de comunicação do governo também, desse imposto de renda, acho que é um consenso que o timing foi ruim. Você acredita numa mudança de política econômica? A gente está no penúltimo ano de governo, está na metade, mas ano que vem tem as eleições, e pesquisas começam a sair de perda de popularidade. Você acha que nesse cenário, que a gente não tem como não falar de 26 agora, Uhum. pode haver uma mudança de rota, uma eventual correção de rota, se essa é a expressão correta? Olha, eu acredito que sim, porque justamente por conta das eleições no ano que vem, né? Se a gente olhar os últimos dados de popularidade do governo e do próprio presidente, a avaliação ruim, ela vem subindo, né? Então, ela inclusive já está mais alta do que a avaliação positiva. Então, isso tende a fazer com que o governo tente caminhar aí de uma forma que seja mais positiva, pensando em conseguir votos para 2026, né? Então, acredito que essa questão da popularidade tende a ajudar, até inclusive no desenrolar da questão fiscal ao longo deste ano. Mas, por outro lado, quando a gente fala em eleições em 2026, isso também tende a levar os analistas a acreditar que o governo possa fazer mais gastos por conta disso, tomar mais medidas populares, justamente para conseguir mais votos em 2026. E isso é ruim também, né? É ruim para a questão fiscal, porque quando se aumenta o gasto, isso acaba refletindo em mais inflação e aí volta tudo de novo, né? Vai acontecer tudo o que já tinha acontecido. É mais inflação, aí o Banco Central tem que continuar subindo os juros. Então, eu acho que a gente tem essas duas coisas na balança e o governo vai ter que avaliar como fazer para equilibrar essas duas continhas. Você falou de Banco Central, já tinha falado anteriormente, né? Então a gente tem esse temor inflacionário. Hoje teve índice de preço ao produtor que também veio alto, né? Teve 9,42 no acumulado de 24, que é um número expressivo, e o Banco Central toda vez recorre a isso e pontua a preocupação com a inflação. Já tem projeções de, enfim, 5,5 de IPCA em 25, e a gente vê uma Selic que tende a subir ainda mais.
Isso favorece o câmbio, vai chegar uma hora que, ok, estamos com a Selic a 15,5%. Até que ponto o câmbio vai ser favorecido com essa Selic alta nesse cenário de inflação? Também tem uma desaceleração começando a dar indícios que a economia, que essa política vai surtindo efeito, mas também tem Uhum. inflação. Até que ponto que o câmbio é beneficiado? Até que ponto você acha que tem fôlego para esse câmbio ser beneficiado pelo fluxo? Olha, a gente não tem uma conta fechada para isso, né? Não tem um modelo econômico que mostre exatamente essa questão. É mais por percepção mesmo. Eu imagino que taxa de juros alta, ela ajuda na questão do câmbio via fluxo, como eu comentei lá no começo, mas se a casa não tiver arrumada do lado fiscal, é, uma coisa acaba anulando a outra, né? Que foi o que a gente viu no final do ano passado. A política econômica e a política fiscal, elas têm que caminhar juntas, né? O que a gente viu muito ao longo de 2024 foi isso, né? Como se o Banco Central tivesse pisando no freio da economia, subindo juros, e o governo pisando no acelerador ao mesmo tempo, né? Aí o carro não anda. Então, a questão é mais ou menos essa. E se isso acontecer de novo esse ano, a gente vai ter aumento de aversão a risco, né? Isso piora a percepção de risco para o país, aumenta a nossa medida de risco, né? Piora a nossa medida de risco, e aí a gente não tem investimento, e aí a gente não tem fluxo, e aí o câmbio sobe, Mas nesse momento, apesar de todo esse cenário ainda nebuloso, o nosso taxa de juros, apesar de altíssima, continua sendo atrativa. por enquanto, sim. Agora uma pergunta fácil. O que que falta para gente voltar para o patamar, o dólar voltar para o patamar 5,50 que há não tanto tempo estava nesse patamar que, enfim, ainda possa ser considerado um patamar alto. O que que falta para a gente voltar para esse patamar? Olha, Paulo, eu acho que é tudo uma questão de percepção de risco, né? O principal pilar que todo mundo está olhando hoje aqui no Brasil é o fiscal, né? Arrumando essa questão, ou pelo menos sinalizando que essa questão será endereçada, a tendência é que a gente veja uma melhora no câmbio, porque o restante da economia está sendo conduzido de forma. é, da forma que deve ser conduzida, né? O Banco Central está subindo juros para que a inflação convirja para a meta. A gente tem um crescimento econômico aí, é, que embora tenda a diminuir por conta dos nossos juros mais altos, mas a gente ainda está crescendo. O país cresceu, teve um crescimento bom, vai ter, né? A gente não tem o dado efetivo ainda de 2024, mas espera-se um crescimento próximo de 3, até um pouquinho mais que 3, então é um crescimento positivo, os dados de emprego estão positivos, então, arrumando a questão fiscal, isso tende a ajudar, inclusive, na inflação, e pode possibilitar até o Banco Central a fazer uma pausa, né, na questão dos juros. Aí a gente vai arrumando a economia de forma devagarinha, e isso pode contribuir para a gente continuar vendo uma desaceleração na nossa taxa de câmbio. E você tem uma projeção para esse semestre e para o câmbio ao final de 25, por isso para a gente finalizar aqui? Olha, Paulo, o Focus está bem resiliente ainda com a questão de câmbio, né? Quando a gente olha a mediana do Focus está próximo de 6 ainda para esse ano e para o próximo ano. Na nossa visão aqui do Euribor, a gente acredita numa taxa um pouquinho mais baixa aí, talvez próxima de 5,80 para esse semestre, e talvez até um pouquinho menos para o semestre que vem, um câmbio mais próximo de 5,60, 5,50. E foi mais ou menos o que era até novembro, dezembro, né? Exatamente. Então, qual que é o suporte hoje do câmbio? Seria mais ou menos uns 5,70? Acredito que sim. Eu gostaria de agradecer a economista-chefe do Oribank, Cristiane Quartaroli, pela entrevista. A agência Safra está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site e no nosso canal do YouTube.
para entender os movimentos do mercado. Até a próxima, Cris. Muito obrigado. Até a próxima, Paulo. Obrigada.